está começando o Persona em Foco, o programa que nos coloca em contato com grandes personalidades do mundo da nossa cultura. O nosso convidado de hoje será entrevistado por dois artistas muito respeitados pelo público e pela classe teatral. Eu vou apresentá-los agora. Ator, diretor de teatro, produtor cultural, com importantes trabalhos nos palcos, no cinema e na televisão, foi também um ativo representante da classe artística no Ministério da Cultura. É com prazer que recebemos Tadeu Di Pietro. Boa noite! Tudo bem? É um prazer. Ator com mais de 40 anos de carreira, também é diretor teatral e produtor cultural. Participou de importantes montagens do Teatro Oficina e foi um dos fundadores do grupo Dragão 7, um artista admirado tanto por adultos como pelas crianças. Seja bem-vindo ao nosso programa, Pascoal da Conceição. E agora o nosso convidado especial de hoje. Ele estreou profissionalmente no teatro em 1964, ou seja, uma carreira de mais de 50 anos. Participou de dezenas de espetáculos teatrais com importantes diretores e está constantemente atuando também no cinema e na televisão. No Ministério da Cultura, ele foi diretor das Secretarias de Artes Cênicas, de Música, de Políticas Culturais e criador da Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. Foi também presidente da Funarte, Fundação Nacional das Artes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sérgio Manberti. Obrigado, gente. Raios e travões! Na nossa plateia temos estudantes de artes cênicas, jovens atores convidados da nossa produção. Palmas para todos vocês também. Tadeu, é com você. Começo? Começa. Então vamos lá. Vamos falar do começo, então. O Sérgio é de Santos, da cidade de Santos, não é isso, Sérgio? Certo. Assim como muitos outros artistas. Você começou a fazer teatro lá na cidade de Santos ou você começou aqui em São Paulo? Você começou lá, veio para cá? Como é que foi essa história? Bom, olha, meu pai era diretor social de um clube internacional. Eu e Cláudio fomos criados vendo teatro. Papai trazia companhias como a do Procópio Ferreira. Nós assistíamos teatro quando vínhamos a São Paulo, passar férias aqui. E minha mãe era educadora, era professora da primeira turma de normalistas de Santos, mas também era uma pessoa que também tinha uma visão muito clara sobre o papel da cultura e das artes para a formação desse novo Brasil que a gente sonhou e que a gente continua sonhando. Então, o teatro começou a fazer parte da minha vida muito cedo. E o Cláudio, meu irmão, com quem eu estreiei profissionalmente, junto com Dini Sfati, sob direção de Antônio Abujanra, na peça Antígona e América, ele começou a fazer teatro como ator antes do que eu, porque ele fazia operetas na escola. Então, o Cláudio cantava, dançava e tal. Eu estava mais voltado para uma área, vamos dizer, eu pensava em ser diretor e eu tinha uma ligação muito profunda com o cinema também. Eu era do Cine Clube de Santos, então eu queria também ser diretor de teatro e de cinema. Mas, de repente, o bichinho do teatro me mordeu, justamente a coisa mais sensível que é a relação da gente com o nosso público, né? E eu fui para a Aliança Francesa, eu fiz parte de uma escola, o Colégio Estadual Canadá tinha professores excelentes, e eu tinha aprendido francês, vocês imaginem, na escola, mas eu precisava exercitar. Então eu fui para a Aliança Francesa para fazer parte de um grupo de teatro que tinha lá. Então eu comecei a fazer teatro em francês. E uma peça curta, mas muito divertida. Então, o teatro, no dia que eu ia entrar em cena,
E, de repente, quando abriu a porta para mim entrar em cena, eu achei que tinha uma lâmina de vidro que me impedia de chegar no palco. Eu falei, que vidro é esse que colocaram aqui? Eu não posso chegar no palco. Eu travei literalmente, entendeu? Aí o diretor me deu um pé no bumbum, entendeu? E fechou a porta. E, de repente, eu estava lá em cena, entendeu? E a plateia, na primeira fala, a plateia riu e reagiu. E aí eu realmente fiquei fascinado com aquela relação extraordinária que a gente tem com o nosso público, né? E a partir dali eu nunca mais saí de cima do palco. Nós temos uma série de depoimentos sobre você. O primeiro deles é de um conterrâneo seu lá de Santos, é o ator Silvio Zilber. Ah, que lindo! Serginho, um grande beijo. Estava recordando aqui com Atílio que nós fomos colegas em Santos e fomos a primeira leva de santistas que veio aqui corromper o Teatro Paulistano e estudamos no mesmo colégio, na mesma turma. E depois entramos na Escola de Arte Dramática, uma turma maravilhosa, eu, você, Miriam, Ilka, e nos diziam que o teatro brasileiro ia, não sei se você lembra, ia ter dois momentos, antes de nós e depois de nós. E da Maria José de Carvalho dizia. E depois a gente caiu na realidade e viu que não era bem assim. A gente começou também junto, fazendo a visita da Velha Senhora. Eu recordei agora vendo uma imagem. É um prazer ainda ter você como colega e a gente se rever de vez em quando. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado, Silvio. Sérgio, a minha pergunta é exatamente nessa direção, porque você fala, quando você falou da pergunta do Tadeu, você fala da sua espontaneidade, quer dizer, desse primeiro momento, de como você entra de como você vai entrar para a escola, como você vai entrar para o teatro, dessa coisa espontânea, mas você imediatamente também você vai para a escola de arte dramática estudar. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, sobre como é que foi essa entrada, quem eram os seus colegas, quem os professores, falasse dessa presença na escola de arte dramática. Bom, aí eu tenho que falar do Dr. Alfredo Mesquita, que em Santos nós vimos, o Dr. Alfredo viajava pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, porque a Escola de Arte Dramática foi fundada no âmbito do TBC, justamente no sentido da formação, vamos dizer, técnica dos atores, né? Ela tinha uma visão um pouco, vamos dizer, acadêmica, porque se baseava no Conservatório de Paris, né? Essa era a referência que o Alfredo tinha, mas o Alfredo também tinha uma consciência muito grande da modernidade. Ele trouxe Ionesco, o Teatro de Arena, foi uma ideia dele que o Zé Renato encampou. O Zé Renato também foi aluno da Escola de Arte Dramática. E numa aula ilustrada, ele mostrava como era o ensino do teatro e o que a gente tinha que aprender. E eu fiquei absolutamente fascinado. Eu tinha dito para o meu pai que eu ia fazer arquitetura, mas aí quando cheguei aqui em São Paulo, eu fiz até o cursinho para arquitetura, mas eu não saía do teatro. Eu estava no Teatro de Arena quando o Vianinha estava ali com o Boal, Zé Renato, eu cabulava as aulas do cursinho. Que exemplo! E aí, eu adorava arquitetura, mas é que o teatro já tinha me tomado inteiramente. Então, eu saía à noite, eu estava na casa de uns tios que falavam assim, não, você tem que chegar às 10 horas. Eu ia dormir na pensão de um amigo para poder ver teatro. E aí, entrei para a Escola de Arte Dramática, que era um exame dificílimo. Foi quando, no dia que eu fui fazer a inscrição, conheci a Miriam Muniz, que era uma figura extraordinária. O pai dela tinha uma pensão ali na Rua Maranhão, onde os artistas que estudavam na escola moravam ali na pensão. Era uma pensão que não era uma pensãozinha, era uma casa de 3 andares, uma beleza, era um hotel, entendeu? E tinha um refeitório imenso e tal. Então a Miriam falava assim, olha, eu não entendo nada, eu sou uma pessoa completamente ignorante de teatro, mas eu gosto de teatro, então estou aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer o curso. Bom, a Miriam tinha esse lado extremamente, vamos dizer, irreverente e muito, uma humildade que, na verdade, vamos dizer, era característica do talento extraordinário dessa mulher para o teatro, né?
E nós fizemos os exames, e aí a nossa turma tinha o Silvio Zilber, tinha a Miriam, que os dois se conheceram e acabaram se casando, tinha o César Romanelli, tinha o Silnei Siqueira, tinha a Ilka Zanotto. Uma das suas colegas do EAD, que aliás você mencionou, a Ilka Marinho Zanotto, chegou a contracenar com você em várias montagens lá da EAD, ela deixou uma mensagem também para você. Ah, que bom. Sérgio, eu quero falar para você que você é uma das mais caras lembranças que eu tenho do tempo da EAD. A EAD do Alfredo Mesquita, de 48 a 68. Aquela turma do 10º ano que pintou a escola, que fez um bolinho de velas e que você era um garoto, tinha uns 18 anos, ela tinha 27, 3 filhotes. E foi meu amigo desde o primeiro dia. Me apoiou, apoiou todo mundo, discreto, sério, competente e muito bonitinho. Realmente gostei muito de se contracenar com você em várias peças, inclusive, principalmente em Bodas de Sangue, que você fazia meu noivo. E também havia outras tantas peças que você trabalhou comigo no Coro dos Persas, no 40 anos. Então, não posso nem dizer o que você já fez no teatro. Fez muito. Você é uma pessoa múltipla, é uma pessoa com 3 filhos maravilhosos e que hoje é um exemplo para o Teatro Nacional. Continue, tá? Um beijo. Vamos retomar um pouquinho então, só Sérgio, agora, para a gente pegar um pouquinho da meada a partir da história. Em 63, aí você começa a trabalhar com o Abujanra, né, com o Antônio Abujanra, onde vocês vão para o Grupo Decisão para o Rio de Janeiro. Exatamente. Emílio Di Biase, Berta Zemel e outras pessoas do grupo. Inclusive, me parece que vocês tiveram um problema logo de início, onde vocês foram presos. O pessoal chegou da polícia e prendeu todo mundo. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente esse início. Foi o seguinte, não foi bem no início, foi um pouco depois de que nós estávamos no Rio de Janeiro. Na verdade, eu conheci o Abu, que nós perdemos recentemente, mas que foi um dos grandes alicerces assim, culturais desse país, que eu acho que a gente não pode deixar de esquecer. O primeiro trabalho que eu fiz na TV Cultura foi com o Abu. O primeiro programa infantil que eu fiz foi com o Abu, e durante 3 anos eu fiz várias montagens com o Abujanra, e o Abujanra sempre foi uma escola, e se eu hoje sou o ator que eu sou, certamente tem muita coisa que foi, vamos dizer, veio dos ensinamentos do Abujanra. Ele vinha da Europa de um trabalho que ele fez junto ao Bertolt Brecht e ao Roger Planchon, e ele veio para dirigir a Cacilda, e eu fui assistir os ensaios, porque fiquei muito fascinado com as entrevistas que ele deu. E aí ele falou, olha, eu pretendo montar um grupo, e quando a gente começar, quando você sair da escola, então eu gostaria que você participasse desse grupo. E fundamos o Decisão, e depois estreamos em 63, fizemos Sorocaba Senhor, que era uma adaptação do Feito Verruna, do Lope de Vega. Depois fizemos Os Fuzis da Senhora Carrár, aí era a direção do Guigoneto. Em seguida, fizemos o inoportuno Caretaker do Pinter, que foi onde eu ganhei o meu primeiro prêmio, que era o Prêmio Saci, que era o prêmio mais importante do teatro brasileiro. Sérgio, Plínio Marcos, em 68 você fez parte de uma montagem histórica do teatro brasileiro, a primeira montagem do Navalha na Carne, do Plínio Marcos. A direção era do Jairo Arco e Flecha. Ele também gravou um depoimento para você. Ah, que maravilha. Oi, Sérgio. Tudo bem com você? Faz um tempão que a gente não se vê e nem se fala, não é? A gente se conhece há bastante tempo, não é? Desde que nós começamos a fazer teatro. Mas eu acho que nós só trabalhamos juntos uma vez, que foi na Navalha na Carne. A Navalha na Carne, para quem não sabe, não é? Foi um espetáculo que teve uma importância muito grande no teatro brasileiro, porque era uma peça de Plínio Marcos, que foi proibida pela censura, foi proibida radicalmente pela censura, e que nós lutamos muito para conseguir encerrar. É bom lembrar que a Navalha na Carne estreou em 1967, quer dizer, já faz mais de 40 anos. E a peça ficou 3 anos em cartaz. E eu acho que seria interessante você falar um pouco para o público sobre o que significou a Navalha na Carne para você, e o que foi, o que significou para você
interpretar o papel do veludo. Oi, Jairo, que bom te ver. Saudades. A gente realmente, a Navalha era um espetáculo muito importante. A Cacilda fez um seminário de dramaturgia na casa dela e aí a peça do Plínio surgiu assim como uma revelação e desvendando um universo muito cruel, que é o universo dos marginalizados da sociedade. E a peça foi um sucesso extraordinário e todo mundo falava, você acabou de ganhar o prêmio Saci, entendeu? Você vai fazer um viado, entendeu? Isso vai acabar com a tua carreira, nunca mais vão te dar nenhum papel. Eu falei, eu não vou fazer só um viado, eu vou fazer um homossexual pela primeira vez, respeitado nas suas características de cidadão, entendeu? Porque o Plínio tinha um respeito profundo. Ele tirou esse aspecto da caricatura do homossexual e criou um personagem que ficava 15 minutos em cena. Mas eu entrava, era aplaudido e saía de cena aplaudido. Entendeu? E foi um dos trabalhos inesquecíveis da minha vida. E o Jairo fez um trabalho brilhante na direção, que tinha, além de mim, tinha o Paulo Vilaça e Rutinete Moraes, em criações inesquecíveis. E foi realmente, eu considero, um dos trabalhos mais importantes nesses 60 anos de carreira. Eu quero falar agora um pouco de um espetáculo, você falando de um espetáculo marcante, fantástico, aplaudido, que é o Navalha na Carne, mas logo depois você vai fazer o Balcão com Vítor Garcia. O Balcão, para vocês que não viram, o Balcão foi um terremoto no teatro, porque era uma estrutura internacionalmente completamente maluca, era uma coisa completamente nova. O Balcão era do Jean Genet, um autor maldito, né? Impactante, maldito, impressionante, novo, que só sobrou, né? Mexeu profundamente. E você era um dos destaques dessa produção, dirigida pelo Vítor Garcia, um argentino. Foi fantástico nessa hora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O papel do juiz deveria ter sido feito pelo Sérgio Brito, mas os ensaios se prolongaram porque a Ruth praticamente demoliu o teatro, entendeu? E esse teatro, ela começou, então, a erguer uma torre, era um cone inverso, vamos dizer, a ponta do cone ficava aqui embaixo. E tudo aquilo feito com solda, assim, com um monte de gente trabalhando naquela solda, parecia uma coisa meio medieval mesmo ali, né? E o espetáculo era um espetáculo de 3 horas, e da maior genialidade. E tratava justamente da revolução. A revolução, o bordel é a sociedade, os pilares da sociedade são o juiz, o bispo e o general, né? E a Irma é a dona do bordel, que era a Ruth que fazia. E tinha os revolucionários, entendeu? Que a gente estava... O Carlos Augusto Strasser fazia a figura do revolucionário inspirada no Guevara. Vale a pena a gente mostrar, principalmente para as novas gerações, um pequeno trecho desse espetáculo, Balcão, uma das produções mais ousadas que já foram feitas no Brasil. Carlos Augusto. Revolucionários. Juiz! Eu serei juiz dos seus atos. É de mim que depende a balança, o equilíbrio. O mundo é uma maçã. Eu corto em 2. Os bons e os maus. Me custaria a vida. É por isso. Para o tédio dos campos de lilazes. Magra. Cadela. Filhos de bala. Filhos de pedra. A terra ainda mais. Eu espero que esteja sentindo. Você não entra de novo nesse jogo. Eu nem precisava enfrentar meu parceiro. Eu arrastaria aquela. Tem história bastante. Nossa, dá vontade de ficar aqui a noite inteira com você falando, porque você é demais. Mas eu vi você
Eu vi o Sérgio assim na primeira fila. Uma vez eu fui no Teatro São Pedro, eles estavam fazendo Frank Quinto. E eu sentei na primeira fila. Não, a gente nunca senta na primeira fila, que tem medo de dormir, essas coisas todas, né? Eu era jovem assim, então fui lá, já fui jovem também, né, gente? Aí eu sentei na primeira fila para ver uma peça que chamava Frank Quinto, né? E a peça, ela acontecia no proscênio, assim. Eu me lembro muito bem do Sérgio, dessa peça, que eu estava aqui, ele estava bem pertinho, assim, eu vi ele aqui. Sabe quando você vai no teatro, o cara está aqui do lado, o seu Sérgio Mamberti, assim, olhava ele lá em cima, e eu vi essa peça. E eu vi outras coisas no São Pedro, que é uma fase também muito legal da sua carreira. Muito você falasse um bonito. pouco disso. Então, Eu adorei olha, Frank Quinto. Pois é, Frank Quinto é belíssimo. Aliás, é uma peça muito musical, remontada, porque ele trata do sistema Atual, bancário, é muito atual, trata do sistema bancário. Então, os guichês do banco, quando eles abrem para as pessoas fazerem o depósito, a pessoa é assaltada pelos caixas, entendeu? Os caixas apontam as armas, entendeu? Tem uma novidade. Passam dinheiro para cá. Ou seja, e o Frank Quinto era o dono do banco. Você sabe que essa eu quero montar, vou montar essa daí. Vale a pena montar. Eu quero. É um musical, eu cantava o espetáculo todo. Linda. Junto com Beatriz Segal, que Maurício foi preso e o Grupo São Pedro eram os salvados do incêndio. Era Celso Frateschi, Renato Borges, Tergóis, todos que haviam sobrado dos grupos de esquerda que o Maurício reuniu no auge do processo da ditadura ali, com uma, vamos dizer, com uma censura absolutamente, época do Garrastazu Medici. Muita violência policial. Muita violência policial. Eu fazia novela na Record, a segurança era feita pelo Fleury, entendeu? O Fleury e todo o seu grupo ficavam de manhã nos revistando antes de... Eu vi eles falarem da morte do Marighella no café da manhã, eles contando como tinham matado o Marighella, entendeu? Então, era um momento em que a gente tinha um contato absolutamente cotidiano com a violência e com a repressão. Peço licença a vocês para a gente fazer um rápido intervalo. A gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, estamos de volta. Temos aqui conosco o Tadeu de Pietro, Pascoal da Conceição, que estão conversando com o nosso convidado especial, Sérgio Mamberti. Em 1975, você vai fazer um espetáculo que também foi muito marcante, que foi o Réveillon, dirigido pelo Paulo José. Exato. Que você também teve uma participação bem impactante. Foi um momento do teatro brasileiro também que já era uma outra instância, uma outra frequência, uma outra vibração. Como é que você estava naquele momento? Como é que você via aquele trabalho hoje? Eu tinha acabado a minha experiência no Teatro São Pedro e aí a Regina me convida para fazer o pai dela no Réveillon do Flávio Márcio, que era um jovem jornalista que eu já conhecia, mas eu não sabia que ele era tão bom autor. E a peça é uma obra-prima, uma peça que mereceria ser remontada, porque é uma obra-prima e foi um grande sucesso. E aí, o personagem que eu fui convidado para fazer, vários atores tinham recusado. Por quê? Porque ele tinha pouquíssimas falas, era um personagem que se construía a partir da presença e do subtexto, que era um homem extremamente frustrado, que tinha uma mulher dominadora, que a Yara Amaral que fazia, era uma família da periferia de São Paulo que vem morar na Praça Roosevelt, porque a filha não quer morar mais na periferia, e a menina, você percebe que aos poucos que a menina era uma menina de programa. E foi a volta da Regina para o teatro, depois de muito tempo fazendo televisão. Então, eu fiquei muito amigo da Regina. A Regina tinha feito o Romeu e Julieta com ela. E aí a Yara e a Regina vieram, não, Serginho, nós queremos que você faça. E o Paulo José, que era meu irmão, também vamos fazer. Então, nós começamos a compor. O personagem, eu percebi que ele tinha um material dramático extraordinário. A grande protagonista era a Regina, a Yara tinha um papel também que ela já tinha sido premiada no Rio de Janeiro,
E aí eu construí o meu papel em cima dos silêncios. Aí a família está se preparando para o Réveillon, e era uma coisa meio trágica, porque era uma comédia. Mas nessas alturas... Não conta o final, hein? Não conta o final. Não? Não, porque nós vamos remontar. Mas, de qualquer maneira, a família estava se preparando para essa noite de Réveillon, que é uma noite muito especial. E aí falam para ele assim, não, agora você pode ler a sua biografia. Então, ele começa a ler a biografia, que era uma coisa absolutamente insossa. Murilo nasceu não sei onde, era uma coisa assim. E aí elas estão se arrumando e ela fala, mamãe, me passa o Bob, não sei mais o que. No final, elas duas estão tagarelando e não ouvem nada do que ele está falando. E aí ele fica sem... Ele termina por não colocar a biografia dele. Mas a coisa mais linda desse processo todo foi que eu ganhei todos os prêmios do ano. Porque ele se tornou realmente tão protagonista quanto os outros, entendeu? E foi a gente fez 1 ano e meio essa peça, e em seguida eu dirigi o Concerto número 1, que era uma peça muito interessante, porque o Vladimir Herzog, que era jornalista aqui da TV Cultura, o cunhado dele, que era irmão da Clarice Herzog, que escreveu a peça. E tratava justamente de um drama familiar da Clarice, onde um tio dela, no dia do aniversário da mãe, trazem o corpo dele. E o Vlado viu isso alguns meses antes da morte dele. Então, infelizmente, a realidade se consuma outra vez, e o Vlado, de uma certa maneira, viu a tragédia que foi a entrega do corpo dele para a família no final do dia em que ele tinha sido preso, se repetir como na peça. Então, quer dizer, tem horas que vamos dizer, a arte e a realidade realmente se confundem e se misturam. Falando um pouquinho mais para frente agora, você fez muitos espetáculos impactantes, um cunho político, ou até o próprio Réveillon, ele tinha uma característica de uma crítica bem forte. De repente, você vai, um pouco mais para frente, fazer a peça Pérola, do Mauro Razzi, que foi uma experiência bem diferente, uma vez que era uma peça quase de um contexto familiar e uma comédia onde... Mas uma crônica da família brasileira. Exatamente, com a Vera Holtz, né? Fala um pouco, e essa peça ficou, acho que pelo menos 5 anos. 5 anos em cartaz. Foi um sucesso também muito grande, né? Fala um pouquinho dessa peça pra gente. Sérgio, antes de você falar dessa peça, a gente tem a Vera Holtz aí para você ver. O Sérgio Mamberti trabalhou comigo durante 5 anos. Nós fizemos Pérola pelo Brasil todo e participamos de um momento muito especial da carreira do Mauro Razzi. Todo mundo fala que o ator é instável, incoerente, né? Eu acho que nós somos ininterruptos. E o melhor exemplo disso é o Sérgio Mamberti, né? O Sérgio Mamberti não para. Ele, durante esse período que nós ficamos juntos, ensinou muita coisa pra gente, né? As escolhas, o respeito por suas escolhas. Ele é um homem muito inteligente, muito culto, muito bem informado, sempre muito alegre. Fazia meio horário dele para chegar lá no nosso trabalho, que a gente brincava muito. O Sérgio sempre chegava na hora certa de começar o espetáculo. Eu acho que ele gostava de receber o público. Chegava feliz, como se nada estivesse acontecendo, e sempre presente, sempre do nosso lado. Licérgico. A gente chamava ele de licérgico porque era uma viagem, tá certo? Ao lado dessa figura, essa criatura, essa persona que é o Sérgio Mamberti. Nos levava para várias épocas. Viveu uma época importantíssima, né, no Brasil, comportamental, e nos ensinava várias coisas. Eu acho que o Sérgio é isso, é uma grande figura, um grande colega, ininterrupto e licérgico. Linda a Vera, né? A Vera, nós tivemos uma relação profunda, porque o Mauro Razzi eu conheci através do Abu Janra. Mais uma vez, o mestre Abu Janra. O Abu Janra chegou e falou assim,
nós estávamos ensaiando o Inoportuno. Olha, eu estou com o júri de um festival em Campinas, tem um autor, diretor, de 12 anos de idade, chamado Mauro Razzi. Vocês têm que ver o trabalho que esse menino fez. É uma peça autobiográfica que ele fala de um drama de um garoto num universo careta, que era o pai e a mãe, né? o Vado e a Pérola, e o contexto onde o menino, no final, se revelava homossexual, e aí a família não aceitava e ele acabava se suicidando. E aí, nessa noite, eu acabei dormindo no alojamento, porque o elenco convidou a gente ficou lá conversando sobre teatro, e eu fiquei de fazer uma peça do Mauro futuramente. E os tempos passaram e eu não consegui encaixar minha vida profissional com a do Mauro. De repente, eu estava aqui envolvido com o Crown, eu era o diretor artístico do Crown, e eu estava muito envolvido com o Crown, tinha aberto um restaurante, que também era onde o pessoal de teatro circulava, e aí o Mauro me deu a peça para ler. Eu falei, olha, Mauro, eu vou ler, só para não dizer que eu não li. E à noite eu li a peça e eu me emocionei desde o primeiro momento, e aí eu telefonei para o Mauro no dia seguinte de manhã cedo e falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer com a minha vida, mas eu não vou, dessa vez, eu não vou deixar de fazer a sua peça. E aí nós fizemos Pérola, que foi um encontro marcado nos anos 60 e que se consuma nos anos 90. E eu passei, de uma certa maneira, a ser um dramaturgo, porque a peça tinha 4 horas de duração. Então, eu trabalhava com o Mauro na edição da peça. Depois disso, depois de Pérola, que ficou 5 anos em cartaz, eu fiz mais O Crime do Dr. Alvarenga, que era inspirado numa peça do pai dele. Eu fiz Alta Sociedade com Fernanda Montenegro, que era uma comédia também feroz do Mauro Razzi, e participei de todo o processo de criação do Lady na Madrugada, musical, que ele não terminou, porque o Mauro era muito teimoso, ele teve um câncer da bexiga e não quis fazer a quimioterapia depois. O câncer acabou matando ele com 50 e poucos anos. Um talento extraordinário, uma experiência maravilhosa. Eu vivi Mauro Razzi, tudo aquilo que eu deixei de viver antes, eu vivi durante esses 5 anos e um pouco mais que a gente teve a oportunidade de estar junto. Mas considero um dos grandes dramaturgos brasileiros e a Pérola foi um sucesso que se estendeu por todo o Brasil. Nós íamos, voltávamos e todas as vezes com o teatro lotado. Aí o prazer de fazer teatro, aí ele se redobra, né? Uma das coisas que a gente talvez tenha passado, que seja interessante a gente retomar aqui, foi o tempo que você e o Cláudio estavam com o Teatro Veredas. Como é que foi um pouco dessa experiência? Conta. Você não vai poder passar sem declarar isso. Não, é um orgulho que eu tenho da minha vida, é justamente ter feito essa peça que chamava-se A Última Peça. Então, nós tínhamos decretado, nós do teatro, inclusive, estávamos diante de uma afirmação, que o teatro está morto, o teatro morreu, entendeu? Então, o teatro tem que renascer, porque o teatro burguês tinha se estiolado. E aí o Zé Vicente escreveu uma peça, chamava assim, A Última Peça, e a gente chamava do primeiro concerto, que era um musical. Eu entrava em cena cantando um rock, bastante, vamos dizer, heavy, e aí era a história de um grupo de teatro que estava excursionando para uma cidade do litoral, que naquela época era Paraty, que era o reduto hippie da época, né, da contracultura, e de repente eles estavam voltando e eles pediam carona e encontravam um ser do espaço e oferecia para eles ayahuasca, entendeu? Então, e a partir disso, então, iniciava todo o processo da viagem lisérgica, que a Vera me chama de lisérgico aqui. Ela falou assim, a sua biografia tem que chamar lisérgico, porque eu tomei muito ácido. E a gente
E certamente foi uma coisa muito importante na minha vida, que depois, de repente, eu percebi o limite onde tinha que parar para não ultrapassar, vamos dizer, a possibilidade de você continuar pisando e você aproveitar toda aquela experiência, né? E aí, essa peça, nós fizemos essa peça no Teatro Veredas, aqui. Nós produzimos a peça, eu, o Cláudio, o Júlio Calasso e o Clóvis dirigiu e a gente só fazia o espetáculo viajando de ácido. Então era uma loucura muito grande. A Ana Lu estava revivendo um pouco esses momentos que a gente... E aí, eu me lembro um dia que a Rita Lee veio ver a gente, um toquinho e tudo, a Rita Lee falou assim, ai, tá muito louco esse espetáculo. Para a Rita falar isso, companheiro. E a gente tinha... E chegamos, aí nós fomos para o Rio de Janeiro, mas antes nós passamos um Réveillon em Paraty, onde a gente reviveu todo esse momento da peça e fizemos a peça nas ruas de Paraty, entendeu? E terminou nas praias de Paraty, e aí foi um sexo coletivo mesmo, que era uma loucura enorme. Então são coisas assim, experiências maravilhosas. E fomos para o Rio de Janeiro para fazer no Rio, não tínhamos nem levado o nosso som. E aí o que acontece? O Tim Maia estava fazendo o espetáculo e de repente nós estávamos com a casa lotada. E aí o Tim Maia, nós demos um ácido para o Tim Maia, aí ele deu todo o equipamento de som e nós fizemos a peça. E aí aconteceu uma coisa das experiências mais dramáticas que eu já passei na minha vida, que eu entrei no teatro, nós tinha tomado o micro, que era um ácido muito poderoso, que a gente não tinha a menor ideia do poder daquilo, que era multiplicado. E aí, de repente, eu tive a mesma... Sabe aquele filme do Bergman, Persona, que de repente a atriz fala assim, eu não posso mais falar porque o que eu estou falando não é verdade? Eu não tinha visto ainda o Persona, mas aconteceu a mesma coisa. Eu olhei para as pessoas todas, eu cantei o rock, olhei para as pessoas todas na plateia e falei assim, eu não vou representar porque o que eu tenho para falar aqui não é verdade, eu vou estar representando. Aí eu sentei e não falei mais uma palavra até o final do espetáculo. O espetáculo durou 5 horas. 5 horas. Eu me lembro que foi uma coisa tão louca, porque o espetáculo correu, entendeu? Os atores faziam... Aí a plateia começou a entrar dentro do espetáculo e aquilo foi se transformando numa coisa tão louca que, de repente, eu vejo a polícia vindo às 5 horas da manhã e falo assim, quem é o produtor desse espetáculo? E aí vieram falar comigo, entendeu? Eu tinha descolorido o cabelo, estava com o cabelo loiro, branco, assim, sabe? E aí, o Gerald Thomas, que eu tinha conhecido, ele veio ver o balcão com 14, 15 anos, chegou e falou assim, não, ele está comigo, ele é da plateia, não sei mais o quê. E aí nós saímos e a polícia ficou ali e aí não conseguiu prender ninguém. Mas para vocês terem uma ideia, assim, a Gal Costa estava assistindo, o Glauber Rocha estava assistindo, Jabor estava assistindo esse espetáculo, foi a Odete Lara, era assim, a nata do Rio de Janeiro assistindo o espetáculo e fui aquela loucura. Eu falei, meu Deus do céu, eu vi o Ian Michels, que era o melhor crítico do Rio, andando por cima das pessoas. Eu falei assim, nunca mais eu vou... É a última peça mesmo. Bom, Sérgio, deixa a gente respirar um pouco, vai. Eu quero que você fale... Tem muita coisa para falar, mas você é um ator de cinema também, é evidente. Vi você várias vezes no cinema. Eu vi a primeira vez que vi você foi no Bandido da Luz Vermelha. Eu até estava falando com a Atílio, falei, Atílio, como é que era o personagem? Ele me lembrou da cena do táxi, inesquecível a cena do táxi, ali do lado do Teatro Municipal, se eu não me engano, uma coisa assim. Na escadaria do Teatro. Na escadaria do Teatro. Mas essa cena gravou, não sei se você estava viajando de ácido, eu também, de repente gravou essa cena, tem essa cena na minha cabeça ali naquele momento, mas vi você outras vezes, nossa, muitas outras vezes no cinema. O cinema... Como é que o cinema te atrai? Como é que é o teu namoro? Como é que é esse romance de vocês dois? E o teatro, né? Eu sou cinéfilo, né? Tem semanas agora que eu estou tendo um pouco mais de tempo,
que eu vejo uma média de 6 filmes, 7 filmes. Eu, com 12 anos, eu via 400 filmes por ano. Então, o meu desejo era fazer um filme de arte, nível de limite e tal. E, de repente, o primeiro convite que eu tenho para fazer de cinema foi uma comédia popular com Costinha. Chamava Nudista à Força. E veio no momento certo, porque eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho e estava com um segundo já nascendo, e eu estava sem dinheiro, e aí o dinheiro veio no momento certo. Temos aí um clipe com trechos de alguns dos muitos filmes que você fez São e que mais de 40 mostram filmes. e que mostram a sua desenvoltura em vários gêneros completamente diferentes entre si. Vamos dar uma olhada? Eng Shab. Eu aprendi a falar Oroen tupi. do Potar, Eng. Esse é do Freire. Vai para Yoru de Perama. Oh yeah. Oh yeah. Vai Peripotar. Mocaveta. Veja, é a suprema homenagem que eu presto à França, localizando a Torre Eiffel no nosso hemisfério astral. Venha ver com seus próprios olhos. Joaquim Pedro, grande diretor. A Torre Eiffel sideral. Olha mais para a câmera também. Alguém chegou antes. Isso é que eu chamo de serviço sujo. Só de entrar aqui, vocês mexeram em todas as histórias dentro do livro. Isso sem falar que interferiram para valer na história do Pinóquio, do Gato de Botas, na da Branca de Neve. E daí? Alguém armou tudo direitinho para vocês virem parar aqui dentro do livro. Doutor Vitor, vamos parar com isso. Vamos logo de uma vez pro que interessa. A pergunta é que não quer calar. Tudo bem, tem a sua carreira, televisão, essas coisas todas, mas o senhor vai ou não vai assinar o papel para que o castelo seja definitivamente de quem? Jamais! Fala um pouquinho pra gente. Mas olha, gente, olha, aqui estamos na minha casa, que é outro lugar que eu considero a minha casa, que é a TV Cultura, onde eu vivi momentos da minha vida absolutamente importantes na minha construção do trabalho de ator, porque a TV Cultura, ela surgiu como uma possibilidade de você fazer um trabalho que tinha uma continuidade com o trabalho de teatro. E no universo da criança, né? Eu sempre fui apaixonado por criança. E aí o Mui Laerte resolve fazer um seriado para criança, que era o Rá-Tim-Bum. A criação era da Bia, do Cal, e o Flávio de Souza era o autor, né? Dos textos, né? E aí o doutor Vitor, a gente achava que a gente ia fazer um trabalho de criação, né? Que era bacana o que a gente estava fazendo, né? Aqui não era esse estúdio fresquinho, não tinha ar-condicionado aqui. Era aqui que a gente gravava o Rá-Tim-Bum, nesse estúdio aqui mesmo, entendeu? Mas, assim, tudo artesanalmente, não tinha computador, não tinha nada, era tudo feito artesanalmente e de uma maneira muito carinhosa e muito criativa. Mas o Rá-Tim-Bum, ele passa a ser um alter ego. O Dr. Vitor é um alter ego meu. Eu estou falando de todos esses trabalhos que eu fiz na televisão, no cinema e tudo, mas para mim o trabalho mais importante da minha vida é o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. Oh. Yeah. Sérgio Roberto.
Claro, que lindo. Claro, é isso mesmo, por aí. Atílio, peço água. Agora tem que dar uma pausa, não dá? Vamos rever aí, então, para dar uma pausa. Vamos rever o Dr. Vitor e o Dr. Abobrinha. Uá! Boa tarde, Dr. Vitor. Boa tarde, relógio. Celeste. Oi, Dr. Vitor. Parabéns, Celeste. Ah, o senhor se lembrou. Claro. Como poderia esquecer? Hoje é o dia do seu aniversário. Eu já falei que o meu nome é Pompeu, Pompílio, Pomposo. Eu vim justamente me desculpar e trazer umas lembrancinhas pra você. Lembrancinhas? Nossa, eu nunca vi tanto presente junto. E eu trouxe uma lembrancinha pra você. Mas o que é? Ah, um relógio de pulso. Mas, Dr. Vitor, eu sou uma cobra. Eu não tenho pulso. Que cabeça minha! E agora? Que demais. Mas o intervalinho é bem rápido, a gente volta já com o terceiro bloco do Persona em Foco. Aguenta, coração. Terceiro bloco do programa Persona em Foco, nós temos aqui o Tadeu de Pietro, o Pascoal da Conceição, batendo um papo delicioso com Sérgio Manberti. Sérgio, eu tive aqui na Cultura a honra de representar um personagem que é o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, esse grande intelectual brasileiro, que tem uma importância muito grande na cultura brasileira no século XX e agora no século XXI, ele, como você, tem uma grande atitude. Há um momento na vida do Mário de Andrade que ele se volta para a política, para a administração pública e vai criar o Departamento de Cultura. Eu que aqui, vendo a sua biografia, vendo toda essa trajetória tua, com essa potência toda artística, eu queria que você comentasse, falasse para a gente dessa ligação, dessas duas coisas. Como que é esse processo que faz de você esse ator que nós estamos ouvindo falar aqui o tempo todo, com essas características, essas malucas todas, de repente vira um homem de atividade política, pública, participante, vibrante, fundamental, inclusive, para catalisar a classe artística na luta política, porque o Sérgio tem ele é um homem de muita articulação, ele fala com todo mundo. Eu queria ouvir um pouco desse homem, dessa personagem. Eu acho que a minha geração toda se inspira justamente nesses grandes homens que foram Oswald, que foram Mário, Pagu, essas grandes personalidades e que tinham a vida artística delas ligadas justamente à vida política, né? A minha militância na política ela é totalmente ligada à questão cultural, que é a questão que moveu Mário de Andrade, que moveu Oswald e todos os grandes expoentes da nossa cultura que se movimentaram nesse universo político. Nós tínhamos um grupo de pessoas que estiveram batalhando pela cultura brasileira, inclusive de outros partidos, de outras filiações políticas, até de não filiações políticas também, que se juntaram ali no sentido de a gente trabalhar a questão da cultura. E alguns nós aí, importantes, nós estávamos falando aqui da questão do ciclo produtivo do teatro, das dificuldades que a gente enfrenta, não só para o teatro, mas também nas outras atividades, para fazer com que a cultura seja autossustentável e que, ao mesmo tempo, exista um empenho claro dos governantes, o que é muito difícil, entender o papel fundamental da cultura no processo de criação de cidadania. Sérgio, com tudo isso, você ficou 12 anos afastado dos palcos e você volta agora, recentemente, com a peça Visitando o Sr. Grimm, um trabalho elogiadíssimo, uma excelente volta ao palco. A gente tem um depoimento aí do Cássio Escapim, que dirigiu esse espetáculo. Serginho Manberti, oi, querido, tô aqui para te dar um beijo.
E para te dizer que é um enorme prazer poder ter sido seu parceiro de trabalho no Castelo Rá-Tim-Bum, nesse projeto que a gente fez, que foi um sucesso e que foi importante para a formação de tanta gente, você sabe disso, tanto quanto eu. Eu já era o seu admirador, eu comecei a ver teatro muito cedo e via você muitas vezes nos palcos, fazendo coisas importantes para a memória do teatro brasileiro. E agora, o meu prazer é redobrado em poder estar trabalhando com você, fazendo a direção, se é possível, de um ator maravilhoso como você, quero visitando o Sr. Green, que você está fazendo um trabalho incrível. Então eu acho que eu sou felizado algumas vezes por ter acompanhado você como público, sendo espectador dos seus espetáculos, ter compartilhado a cena com você no Castelo Rá-Tim-Bum e agora está podendo dirigir um espetáculo onde você está brilhando, fenomenal. Então, Serginho, meu querido, um grande beijo, meu maior respeito, carinho e admiração por essa figura fantástica e esse homem importante para o teatro que é você. Um beijo, Serginho. Obrigado, Cássio. Eu diria, o Dr. Vitor é o mestre do Nino, né? Eu diria que o Nino diplomou-se. O trabalho que o Cássio fez na direção do Mr. Green é um trabalho de uma pessoa já de um veterano e ao mesmo tempo de um criador excepcional. É um belíssimo diretor, um trabalho delicadíssimo, muito sutil e muito contundente. Agora é a hora que nós abrimos o espaço para perguntas da plateia. O que será que esse pessoal quer lhe perguntar, Sérgio? Queria saber a sua opinião sobre o cenário artístico atual, que ele alimenta o padrão e não mais transgride ele como era no tempo de vocês que estavam fundamentando o teatro. São momentos diferentes, né? Nós vivemos um momento extremamente inconformista durante as décadas de 60, 70 e eu diria que ainda durante uma parte da década de 80. Aí o processo vamos dizer, dessas dificuldades que a gente passou a ter no sentido de produção, isso dificultou muito, vamos dizer, a possibilidade de você ter uma produção que não tivesse submetida aos valores de mercado aí. Então o mercado passou a ter uma atuação extremamente injusta com relação ao papel criativo. O que não quer dizer absolutamente que a gente não tenha excelentes criadores hoje. Eu não sou saudosista no sentido de achar que o que a gente fez antes é o que valeu, entendeu? Então, eu queria dizer que o teatro brasileiro continua muito vivo, sim, entendeu? A gente só tem que criar condições para que ele possa se manifestar claramente. Mas eu tenho certeza que os nossos artistas criadores são da melhor qualidade e eu acho que a irreverência e o processo criativo do artista brasileiro no teatro permanece intacto, entendeu? Temos muitas dificuldades, mas eu acho que são transponíveis e eu acredito muito nessa força criativa do artista brasileiro. Mais uma pergunta? Eu gostaria de saber qual o maior obstáculo enfrentado no decorrer da sua carreira. Olha, quando a gente entrou na escola de arte dramática, tinha um palquinho pequenininho assim, sabe, na escola de arte dramática. E lá em cima do palco, tinha escrito assim, teatro é duro. Que foi um ator, um jovem ator, que falou para o Dr. Alfredo isso, o Dr. Alfredo resolveu colocar aquilo e aquilo passou a ser um lema para nós. Teatro é duro, entendeu? O teatro, ele faz, o processo todo criativo do teatro é um trabalho de entrega absoluta. Se você não se entrega absolutamente, você não consegue realmente realizar profundamente o seu trabalho. Muitas vezes hoje, com essa questão mercadológica, se confunde o trabalho de ator
com essa vitrine, né? com que a televisão dá e muitas vezes se esquece do papel social e do papel criativo e da importância que o teatro tem na construção de uma nova sociedade. A gente não pode esquecer que todas as grandes peças, todas as grandes dramaturgias, elas foram retrato de uma época e de posturas que foram adquiridas e construídas pela sociedade através do artista de teatro. Então, eu diria que muitas vezes foi muito dolorido fazer teatro. Quando você, de repente, faz uma coisa e que, de repente, não dá certo, e que você, de repente, vê que o público não recebeu como você gostaria que recebesse, mas de como aquilo foi importante para você depois chegar em outros momentos em que o público te acolhe, entendeu? O teatro, a verdade do teatro é essa, ou o público aceita ou não aceita. Então, às vezes, não aceita porque, de repente, é um pouco adiante demais, mas, na verdade, o processo criativo do teatro, ele é árduo, ele não é simples, mas também, ao mesmo tempo que ele pode ser dolorido, ele também é muito prazeroso. E eu acho que é insubstituível. Eu acho que, então, uma coisa equilibra com a outra. Eu acho que essa dor, essa dureza do teatro, ela é também estimulante no sentido de você continuar avante e de você ter essa ousadia de enfrentar o público e de discutir ideias, emoções, posturas e através da obra teatral. Muito bem. Mamberti, você percebeu que na nossa plateia nós temos jovens atores e muitos estudantes de artes cênicas, pessoal que pretende seguir carreira. Adorei. Né? Lindo, né? Você poderia deixar assim, um breve recado para eles? Olha, o recado que eu deixo para vocês é o que nos une aqui hoje. Teatro é paixão. E a paixão não tem definição. A paixão é uma coisa que te envolve, que te faz, que dá um sentido para a sua vida, que te faz sofrer muitas vezes, mas que também te dá alegrias absolutamente inacreditáveis, coisas que você não pode imaginar. Eu diria que, em primeiro lugar, o teatro é um trabalho coletivo. É onde você aprende a estar trabalhando com o outro. Então, você depende desde a pessoa que está na portaria vendendo bilhete, até da pessoa, da camareira que fica do teu lado durante o espetáculo, te dá uma garrafinha com água, cuida da tua roupa e que fala assim, hoje você fez bem isso aqui, faz comentários sobre o seu trabalho, da pessoa que trabalha na sonoplastia. O que é gostoso no teatro é que você sabe que você não está sozinho, que você depende daquelas pessoas e que tudo aquilo, aquele conjunto de pessoas é que consuma a obra teatral. Então, esse sentido coletivo, para mim, é a coisa mais importante, mais profunda, que é onde vocês têm que se mirar. Que o teatro é um grupo de pessoas que se dirige para outro grupo de pessoas e que, através dessa paixão, podem mudar o mundo. Eu percebi que depois de 12 anos, viu, Atílio, Tadeu, Pascal, eu não me divorciei um minuto daquelas tábuas do palco. No primeiro dia de ensaio, eu percebi que ali era minha casa e que dali eu nunca tinha saído. Então, o ano que vem são 60 anos de teatro e certamente eu pretendo, enquanto der, estar em cima daquelas tábuas, conversando com vocês e trocando essas emoções. Eu vou.